Eu comprei o sítio através do delivery, trabalhando com esse carro. Não foi fácil. Eu tô nos Estados Unidos há 3 anos. Você pode falar, nossa, em 3 anos só você conseguiu comprar o sítio? Pera aí, eu vou explicar pra vocês. Eu acordei há 1 ano. 2 anos eu só fiz tudo errado nos Estados Unidos. Só que Deus me mostrou, eu acordei e em 1 ano, com esse propósito, focar nesse propósito, eu consegui comprar o sítio. Eu quero compartilhar isso com vocês, explicar como eu fiz isso. Quem sabe pode te ajudar a tomar o passo agora de conquistar o seu objetivo. E vou te falar tudo que me levou a chegar aonde eu cheguei agora, que é a primeira realização de um sonho meu e da minha esposa, que eu quero compartilhar com vocês nesse canal. Então vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vlog nesse canal Realidade Bruta. É onde eu compartilho o meu dia a dia, meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu me chamo Bruno Andrade e no vlog de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu dia, mas também vou falar sobre essa conquista, onde eu e minha esposa ralamos muito para alcançar. E quero falar para você, contextualizar tudo que aconteceu para a gente chegar até aqui. 1 ano lutando e a gente alcançou. 3 anos de América. E por que só, Bruno, 1 ano você conseguiu começar a fazer isso? Porque a gente fez tudo errado. A gente trilhou o caminho errado, a gente tomou as decisões erradas. E justamente eu quero falar um pouco sobre isso, sabe, galera? E espero que vocês me entendam. Mas aonde tudo começou, foi através de um tapa que eu recebi na cara. Isso mesmo, eu levei um tapa na cara. Literalmente, eu não tô brincando com vocês não, um tapa na cara. E por que eu quero falar pra vocês que começa tudo aí? Você vai me entender e eu vou explicar pra você um pouquinho sobre o que aconteceu e por que nós chegamos aqui. E essas coisas estão acontecendo agora. Vem comigo pra esse vlog de hoje que tá demais. É isso aí, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês uma questão aqui muito importante, que eu quero que vocês entendam um pouquinho. Existe uma diferença entre humildade e simplicidade. Nem sempre a gente pode dizer que uma pessoa simples é humilde, porque humildade, o sinônimo de simplicidade não é humildade. Isso não tem a ver. Humildade não é a pessoa que é simples, que não tem condições financeiras, que anda de bicicleta. Não. Na minha opinião, na minha vida, tudo que eu vivi, para mim, humildade é quando você tem a capacidade de ser chamado a atenção e não questionar. Isso para mim é o ponto primordial de humildade. Você pode ir em 10 igrejas, você pode ser um crente excepcional, você pode exercer ministério na igreja, você pode ser líder, pastor, o que for. Se você não tiver humildade, cara, você perde muita coisa. Muita coisa que eu falo sobre vida, sobre você mesmo. Você tá entendendo? E eu aprendi sobre humildade da forma mais difícil possível. Mas hoje eu consigo entender muito bem tudo que eu passei e saber que isso, graças a Deus, me forjou. Me ensinou muita coisa, sabe? Eu não tô aqui falando isso pra vocês pra chamar a atenção de ninguém, de vir aqui dar sermão. Quem sou eu? Mas eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Você tá entendendo? A minha experiência. Então, para mim, se uma pessoa não tem a capacidade de ouvir os seus defeitos através de outra pessoa, ou ser questionada, ou ser chamada a atenção e ela fica brava e ignorante, ela não tem humildade. Sabe por que eu falo isso? Eu sei que não é fácil ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser cobrado, nem ser chamado a atenção de forma alguma. Mas para alguém que fala que tem Deus como princípio de vida, que é cristão, que é evangélico, ele precisa trabalhar isso na sua vida. Você não pode ir para a igreja somente tratar feridas curadas, já está curado. Você tem que ir para a igreja com o objetivo de tratar aquilo que você tem mais dificuldade. Não é ir para a igreja se emocionar, não é para a igreja chorar. Você tem que ir para a igreja falando, Deus, eu preciso tratar essa área na minha vida, isso aqui não tá, cara, não tô conseguindo vencer isso, eu preciso batalhar aqui. Porque senão, a emoção vai tomar conta de você e você não vai conseguir realmente tratar o que vai transformar o seu caráter. E o que o Deus quer, segundo o que está escrito na Bíblia, é um caráter aprovado, certo? Então a gente precisa nascer de novo. E muita gente não sabe, mas eu vivi um período de tempo com a minha avó. A minha avó participou da minha criação. A minha mãe me teve muito nova
e a minha mãe correndo atrás de me dar um futuro melhor, de trabalhar, a minha avó era quem cuidava de mim nesse período que minha mãe estava trabalhando. E você sabe, né, cara, que nessa época, não sei se até hoje, mas existia aquela chacota, né, de filho criado com vó, ele é gay, né? Vou ser bem claro, existia isso, eu ouvia isso. Ah, criado com vó e tal, e a minha avó, ela era muito carinhosa, mas o meu avô já era mais bruto, mais ignorante, né? Sofreu muito na vida, não teve muito carinho e tal. Então, esse povo dessa geração, dessa época, eles têm a ideia de que, poxa, eu passei o que passei, sofri e tô aqui bem feliz. Esse menino tem que sofrer, tem que aprender a ser homem. Esse tipo de conversa. Você já sabe como é. E minha avó sempre muito carinhosa, sempre me mimava, me dava Danone, me dava iogurte, me abraçava, me beijava. Eu sempre retribuía esse carinho para minha avó, mas o meu avô, eu já não tinha esse espaço. Ai, vamos lá. Eu não tinha esse espaço. E o meu avô, por ciúme, por ignorância e etc., ele já era mais bruto comigo, mas ao mesmo tempo eu entendo que o meu avô tinha intenção de me ensinar a ser homem, não, mas a ser capaz de construir, a ser capaz de fazer as coisas, de resolver problemas. Meu avô queria me ensinar isso, então tudo que o meu avô fazia na casa dele, tudo que o meu avô ia fazer, ele me levava junto e me mostrava, é assim que faz, é assim que faz. Eu me lembro até uma vez que o meu avô me chamou cedo, pela manhã, era umas 6 horas da manhã, ele me acordou, falou, vamos comigo no supermercado, e ele tinha um carrinho de mão, aqueles carrinhos grandes de mão que o pessoal usa para catar lixo, papelão, e ele foi comigo no supermercado. Chegando lá, a melancia estava em torno de 16 ou 17 centavos o quilo naquela época. Ele foi comigo me mostrando, ó, é assim que faz, vou te ensinar. Foi no mercado, comprou umas 30 melancias, colocou no carrinho e saiu do mercado anunciando as melancias vendendo a R$10. E até mais ou menos 10 horas da manhã, meu avô vendeu todas as melancias. E ele me ensinando, tá vendo como que é assim? Enquanto as pessoas estão dormindo aí, achando que as coisas vão cair do céu, você tem que fazer acontecer. Sonhar é bom, você sonha, você tem sonho de ter uma chácara, você tem sonho de ter uma casa, um carro, uma moto, mas você precisa colocar em prática, sacrificar, fazer algo por isso. E o meu avô, ele teve um papel fundamental nesse desenvolvimento mental meu. Ele me ensinava a fazer renda, a criar renda. Ele era um empreendedor. Meu avô começou do zero e fez 6 casas de aluguéis na casa dele lá. E ele mesmo fazia, pagava alguém, aprendia e foi fazendo. E não tinha um acesso à internet como a gente tem hoje. Isso que eu não consigo entender. Você já parou pra pensar? O cara que usa crack, ele dá um jeito de comprar pedra. Ele cria uma forma, ele dá um jeito, ele pede no sinal. Aí a pessoa que não tem vício, não tem nada, tem sonho, não consegue realizar porque não sai do lugar. Não sacrifica, não vai atrás, não batalha, não... Cara, é complicado. Mas tudo bem. Vamos voltar à história do meu avô e da minha avó. E o meu avô nessa brutalidade, sempre ignorante e tal, mas ao mesmo tempo eu entendia que ele estava querendo passar para mim um valor da vida, não me permitir ser fraco, de uma forma que hoje eu não concordo, mas tudo bem, foi meu tempo, minha vida. A minha avó, da igreja, cara, minha avó, ela sempre foi da igreja, sempre gostou muito da igreja, sempre foi temente a Deus, e ela me ensinava muito sobre a Bíblia. Eu me lembro que várias vezes eu deitava no colo da minha avó e falava para ela contar uma história para mim. E ela contava histórias da Bíblia. E por algum motivo espiritual, aquelas histórias entravam no meu coração, cara, de uma forma assim, impressionante. Eu chorava às vezes ouvindo ela contar, e às vezes eu dormia, sonhava com aquela história, cara, da Bíblia. E sei lá, cara, aquilo mexeu comigo de uma forma tão grande que eu acredito que é espiritual, sabe? E eu me lembro que a última história que a minha avó contou pra mim... Ai, não quero chorar não vou chorar. Mas a última história que a minha avó contou pra mim foi de Jesus falando que se alguém der um tapa na sua face, você tem que virar a outra face. Se alguém te bater na face, você vira a outra face. E eu me recordo muito bem que eu não entendi. E eu perguntava pra minha avó, a minha avó, ela me explicava, mas mesmo assim eu não entendia o sentido disso. Eu falava assim, eu pensava comigo, mas poxa Deus, como que funciona isso? Alguém bater em mim, eu tenho que deixar bater mais em mim? Eu não conseguia entender o significado de dar outra face. Era muito... Mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí você sabe o que aconteceu? Eu estava no quintal, minha avó sempre gostou de tomar mate. Não sei se você conhece mate, que você toma água quente com erva. E aí minha avó tava tomando mate com meu avô e eu brincando no quintal. E eu não sei o que eu fiz, que
eu vim correndo e dei um beijo na minha avó. Pulei no colo da minha avó e dei um beijo na minha avó, e minha avó me deu um beijo. O meu avô, do nada, me deu um tapa na cara que eu cheguei a cair no chão. Cara, eu vou falar pra vocês, eu confesso que doeu muito, sabe? Aquele tapa, minha avó brigou com ele. Minha avó falou assim: por que você tá fazendo isso? O menino não fez nada pra você. Ele falou: vira homem, rapaz, para com esse negócio de beijo. Cara, no momento que eu caí no chão, eu pensei comigo assim: eu vou xingar ele, eu vou falar um monte de coisa pra ele, eu vou avançar nele. Mas aí eu lembrava da história que a minha avó contou pra mim, falando assim: se alguém te der um tapa, vira outra face. E alguma coisa falou pra mim assim: fica quieto. Vou tirar esse chapéu aqui e colocar outro. Alguma coisa falou pra mim: fica quieto, não fala nada. E ali eu chorei, sabe? Fiquei muito revoltado com meu avô. Fiquei muito triste porque eu achei muito injusto. E mesmo eu sendo uma criança praticamente, eu deveria ter uns 9, 10 anos, eu fiquei quieto. E aquilo ali me entristeceu por alguns dias e tal. E meu avô não sabia pedir desculpa, mas passou. Eu aprendi a lidar com essa situação. E eu nunca discuti com meu avô, nunca xinguei meu avô, nunca maltratei meu avô, nunca questionei meu avô, mesmo achando que ele estava errado. Eu nunca falei: não, o senhor está errado, não é assim. Nunca, sempre, eu não abaixava a cabeça, eu sempre respeitava ele. E meu avô me ensinou muita coisa, muita. Hoje, se eu sei bater uma massa, é porque meu avô me ensinou. Se eu sei colocar um telhado, é porque meu avô me ensinou. Se eu sei levantar uma parede, meu avô me ensinou. Se eu sei usar uma ferramenta, foi porque meu avô me ensinou. E hoje, cara, muita coisa eu aprendi com meu avô. A respeitar as pessoas, a valorizar as pessoas, a retribuir. Cara, é muita coisa. Meu avô me ensinou muita coisa. Da forma mais dura? Pode ser que sim, mas muita coisa. Peço desculpas pra vocês, esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu entendo, se você não quiser assistir, tudo bem, mas eu preciso compartilhar isso, eu preciso falar isso. E o meu avô me ensinou muita coisa, sabe? E assim, meu avô sempre teve problemas de relacionamento, por ele não aceitar mentira, enganação, e ele, como qualquer ser humano, na vida toda sofreu, foi enganado, mentiram, roubaram e etc. E com isso tudo, com o passar do tempo, por eu nunca responder meu avô, por eu nunca questionar meu avô em nada. E não era só meu avô: você fez isso porque tinha medo do seu avô. Não, eu sempre fui assim com todo mundo. Eu nunca gostei de caçar confusão, sempre baixei a cabeça. Por mais que dentro de mim falava: não, responda, você não tá errado, você brigue por... Não. Pode ser uma característica minha? Pode. Mas eu acredito que tem muita influência espiritual, muita coisa de Deus. Cara, eu nunca esqueci aquele tapa. E eu nunca consegui entender o porquê que Deus falou pra você virar outra face. E naquele momento eu senti que eu vivia aquela palavra que minha avó me ensinou, sabe? Mas eu não consegui ver o resultado dela. Eu não enxerguei o resultado dela. Aí, com o passar do tempo, sabe? Eu tinha um amor pelo meu avô. Por mais que isso tudo aconteceu, eu amava meu avô. E eu lembro que eu comprei uma moto. Na época eu comprei uma moto, a minha primeira motinha, o meu patrão me deu uma moto para mim ir pro trabalho e voltar. E eu fiquei tão feliz e chamei o meu avô. Depois que eu já estava casado, tudo, já passou muitos anos, eu estava casado, chamei meu avô para ir pescar comigo. A gente foi pescar. E olha só o jeito do meu avô. A gente foi no rio pescar de moto, ele foi comigo. Chegando lá no rio, o rio estava todo sujo, cheio de sujeira, de garrafa PET, de plástico. Ao invés do meu avô pescar, ele decidiu limpar aquele lugar. E meu avô passou a manhã toda limpando o rio. Passou limpando. Eu saí daqui e não quis pescar. Ele: não, como que pode deixar um lugar desse sujo? Então ele era um homem sistemático dessa forma. Então ele decidiu limpar o rio ao invés de pescar, e passamos ali limpando o rio, deixando organizado, e aí ele ficou satisfeito. Logo depois dessa viagem, não me engano, um ano depois, meu avô teve apêndice do meu avô estourou, e ele, por ser muito ignorante e não querer ir para o hospital, ele passou, eu acho que um dia em casa com a apêndice estourada, e foi para o hospital, e foi uma luta. E
Infelizmente, meu avô faleceu por conta disso, por causa dessa apêndice. Ele não resistiu e morreu. Só que antes do meu avô morrer, eu descobri o significado de quando alguém te der um tapa, vira outra face. Eu me lembro que eu fui no hospital, e quando eu cheguei no hospital, meu avô estava deitado na cama, todo enfaixado na barriga. Eu não esqueço essa cena. Ele tava com uma faixa, aquelas faixas de curativo. Ele tava com uma faixa dessa amarrada no seu pé e segurando a outra ponta e puxando o pé dele, fazendo exercício. Cara, ele tava na UTI fazendo exercício com aquela faixa. Ele me viu e falou: filho, eu tô tentando fazer exercício porque eu tô muito tempo deitado e eu quero sair daqui logo. E eu olhava pro meu avô e falava: cara, desculpa o palavrão, mas caralho, meu avô tá na UTI, cara, com a apêndice estourada, passou por cirurgia e ele tá aqui fazendo exercício porque ele quer sair daqui, cara. Que força de vontade. Eu falava: vô, para, vô, aguenta, repousa. Não, quero sair daqui, filho, quero sair daqui. E numa dessas visitas o meu avô piorou muito. Ele ficou muito ruim. E o médico disse que não sabia mais o que fazer. E eu cheguei no hospital, meu avô me chamou no canto. E o meu avô olhou pra mim e falou assim: meu filho, de todas as pessoas que eu conheci na minha vida, eu nunca conheci alguém como você. Eu te respeito demais, te amo demais. Quero te pedir perdão por aquele tapa que eu te dei. Eu nunca contei isso pra ninguém, cara. Se a minha família vê isso aqui, eles não sabem disso. Eu falei: vô, não precisa pedir perdão. Aquele tapa me ensinou muito. Eu quero te pedir perdão porque você foi a única pessoa que nunca gritou comigo, nunca levantou a mão pra mim. E eu, ignorante, e você me respeitava. Eu falei: sim, vô, porque o senhor é uma pessoa de idade, eu respeito. E a minha avó me ensinou muito com a Bíblia. Ele falou assim: me perdoa, eu admiro você e você é a única pessoa que eu aceito orar por mim nessa situação que eu tô. E eu orei pelo meu avô, ele me abraçou. E naquele dia eu entendi o sentido, o que significa humildade. Cara, humildade é a capacidade de você passar por uma situação, cara, injusta, mas você passar em silêncio. Porque o que vale não é brigar pelo seu direito. O que vale não é você exigir que você tá certo. O que vale é a justiça de Deus. E Deus aquele dia me mostrou que aquele tapa não foi em vão. Naquele dia Deus me mostrou que aquele tapa ensinou o meu avô a ser humilde e reconhecer que ele errou. Então eu aprendi a reconhecer meus erros. Eu aprendi a falar que eu erro sem ter medo, porque isso não me faz ser fraco. Muito pelo contrário, me faz aprender cada vez mais a ser uma pessoa melhor. E não foi só isso, vários episódios, mas eu queria contar isso pra vocês, pra não ficar tão longo esse vídeo e etc. E hoje eu não tenho meu avô, a minha avó, graças a Deus, tá viva. Muitos problemas de saúde, mas Deus tá cuidando dela e a gente tenta fazer o que pode. Mas esse, cara, é um exemplo claro de que você pode ir pra igreja, cara, mas se você não tratar o seu caráter, não existe transformação. Você precisa moldar, amar o próximo, respeitar, sentir empatia pelas pessoas. E, cara, é muito simples o evangelho, mas a gente acaba entrando num mundo de ilusão, de sentimentalismo muito grande. E, na verdade, a gente precisa moldar isso. Ah, Bruno, o que isso tu que está contando tem a ver com o seu sítio, com a sua chácara? Cara, a gente passa humilhação nos Estados Unidos. Muitas pessoas criticam o meu trabalho, falam que homem que é homem não vai para os Estados Unidos para trabalhar de delivery. E Deus me deu a oportunidade de comprar um sítio trabalhando com delivery. Um sítio em Santa Catarina, próximo da praia, num lugar, numa vista excelente, um lugar que eu sonhei, minha família sonhava, a realização de um sonho, sabe? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nunca é tarde para você
reconhecer que errou. Nunca é tarde para você recomeçar. Quantos erros eu cometi no começo aqui nos Estados Unidos e eu falava, não, a gente precisa reconhecer. E publiquei vídeos falando dos meus erros. Hoje eu reconheci e estou vendo o resultado disso. Às vezes o que falta para muitas pessoas não é o dinheiro, não é o trabalho, mas na verdade é a capacidade de reconhecer que errou. Essa humildade, que ela é espiritual, ela te dá benefícios inúmeros de graça. Ela te dá oportunidades inúmeras de conquistas. Por isso que às vezes tem muita pessoa que trabalha aqui com construção, trabalha aqui na pintura, tem companhia e não conseguiu nada. Porque a falta de humildade, a ignorância, não sabe ouvir, gasta dinheiro, quando vê não tem nada mais, etc. Existe um fundamento para tudo isso. Eu sei que nada é fácil, nunca vai ser fácil ouvir os outros chamar a sua atenção. Cara, mas é graça de Deus, o evangelho é isso. Se você lê a Bíblia, se você quer viver o evangelho, você tem que viver ele de fato. Você não pode só ler, só chorar, você tem que viver. E é isso que eu aprendi durante todo esse tempo na América, sabe? Aprender a respeitar, aprender a ouvir correção, não é fácil, mas isso que transforma a pessoa. Hoje eu e minha esposa estamos ansiosos para começar a mexer lá, construir. E eu quero compartilhar com vocês toda essa etapa. Eu vou esperar o topógrafo, a topografia que fala, que é a medição correta do terreno via satélite, para mim começar a limpeza. Já tem o rapaz que vai fazer limpeza lá, o operador de máquina, vai passar a moto niveladora. E eu quero gravar isso e compartilhar com vocês nesse canal, esse crescimento. Por quê? O meu objetivo não é ter um lugar só para mim. Eu quero compartilhar isso com meus inscritos. Eu quero dar a oportunidade dos meus inscritos ir lá final de semana, a gente conversar, contar a sua história, a sua vida, a gente trocar experiências. Eu acho que essa que é a maior graça da internet, do YouTube proporciona para nós. O YouTube nos dá a oportunidade de nos conectar. Eu compartilhar com você experiências que podem te ajudar, você compartilhar comigo, a gente se encontrar através da internet, a gente se conhece, depois a gente se encontra e cria uma amizade, um vínculo, e a gente tem esse vínculo. Então, por que não a gente ser transparentes e verdadeiros aqui nas coisas que a gente fala? E eu quero transmitir essa realidade para vocês. Desculpa por tudo que eu tô falando aqui, às vezes pode ser que para você não tenha sentido nenhum. Mas obrigado por ter me ouvido, ter entendido que dinheiro, chácara, nada disso compra a graça de Deus, a humildade, a simplicidade. E quando eu falo disso, é a capacidade de reconhecer que está errado, de ter amor ao próximo, de ajudar, sabe? Não permita que os erros das pessoas, não permita que as decepções que você tem faça você ser uma pessoa ruim, dura. Por mais que as pessoas erram comigo, me enganam, mentem pra mim, isso não vai me fazer ser uma pessoa ruim, nunca, porque o meu coração é de Deus. Então eu tenho que viver essa palavra de Deus, que é amar os seus inimigos, orar pelos seus inimigos, interceder pelas pessoas, não ter inimizade com os outros. É isso, esse é o evangelho que tem que ser vivido. Mas, gente, desculpa aí por esse vídeo longo, extenso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e até o próximo vlog.